Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui de resolução de questões transperto sobre tratamentos térmicos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. As duas ações, elas são de graça e as duas me ajudam bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo aqui para você no YouTube. Essa aqui é a nossa playlist de resolução de questões transperto. Porém, um ou outro vídeo a gente coloca aqui para o público e esse aqui é um vídeo desses, né? Então, provavelmente você está vendo esse vídeo porque esse eu disponibilizei para o público para você ver a metodologia aqui e também, né, para te dar uma palhinha e aproveito para te fazer o convite para você se tornar membro aqui do canal para ter acesso à playlist Transperto, que você vai ver que tem mais ali já de 250 vídeos, junto ali com a playlist Petrobras, de resolução de questões que costumam cair na prova Transperto e, por conseguinte, ali também a Petrobras, que vai ser a mesma banca e o assunto é muito correlato. Vamos aqui começar a nossa aula de hoje, sem mais delongas. Deixa eu ajeitar aqui a minha cara na tela. Bom, o primeiro exercício de hoje vai ser uma questão aqui que caiu no ano de 2018, uma questão que caiu no concurso aqui na prova de técnico de manutenção júnior na parte de mecânica. E ela diz o seguinte, ó, há muitos séculos o homem descobriu que com o aquecimento e resfriamento podia modificar propriedades mecânicas de um aço, isto é, torná-los mais duro, mais mole, mais maleável, etc. Então poderia modificar ali a propriedade desse aço. Mais tarde, descobriu também que a rapidez com que o aço era resfriado e a quantidade de carbono que possuía influíam decisivamente nessas modificações. O processo de aquecer e resfriar um aço, visando a modificar as suas propriedades, denomina-se tratamento térmico, né? Que ele está aproveitando para fazer uma revisão, por definição, do que é ali tratamento térmico. O tipo de tratamento térmico baseado em simples aquecimento e resfriamento em que o aço é aquecido até uma temperatura igual ou acima do ponto de transformação e, em seguida, esfriado bruscamente pela imersão da água, óleo ou ar, cujo efeito consiste em endurecer o aço e torná-lo frágil, é denominado. Questão aqui para quem acompanhou nossa playlist aqui de tratamentos térmicos, né? Eu vou deixar ela linkada aqui em algum lugar. Vai ser mamão com açúcar, né? Mas vamos dar uma revisada aqui sobre alguns pontos que ele fala antes da gente dar a resposta de fato. Ele está me dizendo aqui um ponto de transformação de fase. Quando a gente pega um diagrama ferro-carbono, né? Aqui a gente pega um diagrama ferro-carbono. Como que é esse diagrama ferro-carbono? O diagrama ferro-carbono, a parte principal dele que a gente trabalha, ele é mais ou menos assim, né? Aqui eu tenho a temperatura, daqui para cá eu tenho a porcentagem de carbono, aqui no final eu tenho 6, não é exatamente esse ponto não, né? Mas aqui no final eu tenho 6,67 ou 6,7. Aqui eu vou ter um campo alfa, aqui eu vou ter um campo gama, que é a minha fase austenita, essa aqui é a fase ferrita. Vou botar aqui, ó, ferrita. Aqui eu tenho austenita. E depois eu tenho os campos bifásicos, né? Aqui é alfa mais gama, aqui é gama mais Fe3C, né? Esse aqui é meu campo Fe3C. Aqui eu tenho ferrita mais Fe3C. Quando eu estou falando de tratamento térmico, e ele diz aqui o ponto de transformação, significa o quê? Que eu estou saindo da minha temperatura, né? Digamos que eu tenho um aço com essa composição, eu estou saindo da minha temperatura ambiente e chegando até o meu campo austenítico. Porque quando eu chego no meu campo austenítico, eu mudo a fase, eu formo ali uma solução com uma maior quantidade de carbono dissolvida, e depois, quando eu resfrio ele bruscamente, ocorre o quê? A transformação martensítica. É a transformação que forma a martensita, que é uma fase que garante aqui ao meu aço uma boa dureza e torna ele frágil por conseguinte, esse resfriamento rápido. Como que a gente avalia se está rolando esse resfriamento rápido ou não o suficiente para formar a martensita? A gente tem o que a gente chama aqui de diagrama TTT, temperatura, tempo, transformação. E como que é esse diagrama, mais ou menos? É como se fosse uma curva em C aqui, em joelho, né? Nessa curva em C, aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho o tempo, né? Nessa curva em C, aqui é a temperatura referente à minha transformação para eu obter a fase austenita, e depois eu resfrio ele bruscamente, né, rapidamente assim, para eu atravessar aqui uma linha que a gente chama de linha MS, que é M-start, de começo de transformação martensítica. É a transformação que vai formar a martensita, que é uma fase dura. Para esse tratamento térmico aqui, a gente tem um nome de têmpera. A têmpera é o tratamento térmico que a gente conhece para um tratamento brusco para formar martensita, para realizar a transformação martensítica. Se você não está muito lembrando, você não está lembrando bem desse tema, eu vou deixar linkado aqui as aulas, tem uma playlist aqui completa
é sobre esse assunto de tratamentos térmicos, você vai ficar fera. Beleza? Então, o gabarito aqui é a minha opção C. Né? As outras aqui é meio definição, né? Mas as outras a gente vai ver aqui ao longo da aula também, a gente vai falar um pouquinho mais. Né? Recozimento é um tratamento térmico, cimentação é um tratamento termoquímico, nitratação é um tratamento termoquímico, e revenimento aqui é um tratamento térmico também, que é feito normalmente após a têmpera. Mas eu acho que a gente vai ter chance de falar deles aqui ao longo da aula hoje. A gente vai falar um pouquinho mais específico, principalmente usando a abordagem de diagrama TTT. Beleza? Opção C, vamos para a nossa próxima questão. Segunda questão de hoje é a seguinte, questão de 2011, técnico de inspeção de equipamentos e instalação júnior. O tratamento térmico que, após solubilização, permite precipitar de forma controlada partículas de segunda fase em ácidos e ligas especiais é denominado... Gente, quando a gente está falando de precipitação, a gente está falando de envelhecimento, né? Então, primeiro, o que é um tratamento de solubilização? O tratamento de solubilização, ele vai consistir ali no aquecimento da minha peça que eu estou querendo controlar, digamos, um tratamento de envelhecimento muito comum é a liga de alumínio, é a liga envelhecida que ela utiliza ali, né? É uma liga de alumínio, né? Normalmente ali 4% de cobre, que a gente chama de duralumínio, que forma um precipitado com uma fase muito resistente. É um exemplo, por exemplo, que utiliza a solubilização e depois o envelhecimento. Então, o que vai ser a solubilização? Eu vou ali aquecer o alumínio, que é o meu exemplo aqui, até um ponto que ele seja capaz de dissolver todos os elementos. Ou seja, se eu estou aqui no meu diagrama de fase, deixa eu tentar lembrar aqui como que é um diagrama de fase do alumínio, se não me engano ele tem uma fase mais ou menos assim, e aqui ele tem uma fase alfa, né? Aqui ele tem, na verdade isso aqui é uma fase teta, né? Que ele é precipitado, e aqui ele tem um campo monofásico. Não lembro qual que é o nome dessa fase aqui. Então, o que que acontece? Mas isso aqui é um campo importante, isso aqui é um campo monofásico, esse aqui é um campo bifásico, isso aqui é um teta mais uma outra fase, teta mais alumínio, por exemplo. Esse teta aqui é o precipitado. A solubilização ela vai consistir de eu pegar aqui o meu elemento, por exemplo, que tem essa composição, aqui, sei lá, digamos que seja 4%, e eu aquecer ele até essa temperatura do campo monofásico. E nesse campo monofásico eu vou ter todo o meu elemento de interesse, toda a minha fase teta ali dissolvida. Então, depois eu vou fazer o quê? Eu vou resfriar ele rapidamente. Quando eu resfrio rapidamente, eu vou ter o que a gente chama de solução sólida supersaturada, e depois eu vou aquecer ele novamente a uma temperatura intermediária para ocorrer a precipitação. Por quê? Porque aí eu vou dar a condição cinética para a qual eu tenho esse precipitado ali coerente, que é um precipitado que vai aumentar bem a resistência do meu material. Então, precipitação, que aqui a gente chama ali de envelhecimento, eu vou ter depois da solubilização e têmpera, eu vou ter ali uma temperatura intermediária, onde eu vou ter uma cristalização um pouco mais lenta, diferente ali de quando eu costumo ter um resfriamento direto no meu diagrama de fase. Então, qual que é a resposta aqui? A resposta vai ser a opção D, envelhecimento. A gente tem, se não me engano, uma aula aqui no canal também falando sobre envelhecimento ou precipitação de segunda fase, né? Vou botar aqui a opção D. Se tiver a aula aqui, eu vou deixar ele linkado aqui em algum local também para você revisar um pouquinho desses conceitos. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão de hoje. A próxima questão, ela diz o seguinte, é uma questão de 2012 que caiu aqui na carreira de engenheiro júnior na parte de mecânica. Quando aplicados ao aço carbono, os tratamentos térmicos de recozimento, normalização, têmpera e revenido têm respectivamente essas finalidades. Aqui eu vou botar para vocês novamente um diagrama TTT, que é o ponto que eu falei para vocês que a gente ia acabar discutindo novamente. Eu vou fazer aqui um diagrama mais bonito agora, vou fazer aqui a minha curva em C bem bonitinha, minha curva de joelho. Aqui eu tenho temperatura, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho uma faixa onde eu vou estar solubilizado, onde eu vou estar na minha fase austenítica, né? Digamos, cheguei na minha fase austenítica e depois eu vou ter diversas faixas de resfriamento. Lembra aqui que aqui é o meu MS, onde eu começo a minha transformação martensítica, e aqui eu tenho uma outra curva também, que aqui eu vou ter, caso eu tenha um ácido ou tetóide, aqui eu vou ter o início da minha transformação perlítica e aqui eu vou ter o final da minha transformação perlítica. Isso aqui é para um aço de 0,8% aproximadamente de carbono, né? Arredondando ali a composição autetóide, que vai depender de qual aço que a gente está trabalhando. Lembrando que esse diagrama aqui, ele varia para cada tipo de aço, cada composição. Aqui a gente está usando o mais comum, que é o eutetóide, beleza? E aqui eu tenho diversos tratamentos. Vamos começar com o tratamento térmico de recozimento, né?
normalmente tem uma dúvida de qual é a diferença de recozimento para normalização. Os dois tratamentos, eu vou ter ali, eu vou partir de uma temperatura básica, vou aquecer o meu material até a temperatura aqui de solubilização para eu formar a fase austenita, e depois da fase austenita, no caso do recozimento, eu vou ter um resfriamento lento, muito lento, no forno. Então, vamos lá. Qual é o grande ponto aqui do recozimento? Recozimento, né, se eu fizesse uma curva, seria esse tipo de resfriamento aqui, bem lento. Esse resfriamento aqui é no forno, um resfriamento muito controlado, e eu vou tender a formar ali fases muito macias, com muita ductilidade no meu material, né? Eu vou conseguir recozir ele, se o meu material, principalmente se o meu material estiver ali encruado, qualquer coisa do tipo, ou se eu quiser formar uma fase um pouco mais macia. Já quando eu estou falando aqui do tratamento aqui de normalização, ele é parecido com o recozimento. A diferença é que ele vai ter uma taxa aqui um pouquinho mais rápida de resfriamento. Ele vai sair do meu ponto aqui, digamos, ele vai ter uma taxa mais ou menos assim. Né? Então, qual é o lance aqui da normalização? Vou botar aqui normalização. Eu vou ter aqui um resfriamento ao ar. Diferente de ser um resfriamento no forno, eu vou ter um resfriamento ao ar. Qual é a fase que eu vou estar formando aqui também? Se for um aço outetóide, vai ser a perlita. Né? Aí vai depender de qual tipo de aço a gente está trabalhando, obviamente. Mas nesse caso aqui é a perlita, porque eu iniciei a transformação da perlita, terminei a transformação da perlita. Só que esse aço aqui ele vai ter uma heterogeneidade estrutural um pouquinho maior, e ele vai ser um pouquinho menos dúctil, um pouquinho mais resistente do que um aço recozido. Aí depois a têmpera. A têmpera a gente já tinha visto ali, né, na outra questão. A têmpera é o resfriamento rápido aqui a partir da temperatura austenita, e a fase que eu vou estar formando aqui vai ser uma fase de martensita. Nesse caso aqui dessa curva, se eu faço um resfriamento assim, eu também tenho a martensita. Qual é o importante aqui para eu ter a martensita? Eu cruzar a minha linha MS antes de cruzar qualquer uma das outras linhas. E qual que é o último tratamento aqui? O último tratamento é o revenido. O que é o revenido? A martensita, eu formo ali uma fase com elevada dureza. Ele tem uma dureza muito grande, uma fragilidade muito grande. Então, o que a gente faz? Normalmente aqui, depois desse resfriamento rápido, eu pego e aqueço a minha peça aqui abaixo da minha MS, uma temperatura intermediária, na verdade, abaixo da temperatura de transformação para a austenita, né? Ali o limite normalmente para a sotetóide é 727 graus Celsius. Então, normalmente eu vou estar trabalhando ali entre 700, né, e 500 graus Celsius. Pode ser até menos, aí vai depender do tempo que você quer que realize o seu processo e tudo mais. A gente tem uma aula também aqui só de revenimento, né? Você olha aqui no canal, tá tudo de graça. Você pode ter aula sobre todos esses assuntos aqui totalmente de graça. Mas qual é o objetivo dele? Reduzir ali a dureza do meu material. Eu ter uma recomposição da tenacidade e da dutilidade. Revisamos aqui esses assuntos sobre tratamentos térmicos. Vamos agora dar uma lida nas questões. Qual é o objetivo do recozimento? Restauração da dutilidade, ok. Normalização, refino do grão, ok também. Se eu tenho um material ali, eu estou precisando refinar o grão, eu posso utilizar a normalização, que eu tenho um resfriamento ao ar. Têmpera, elevação da dureza, ok. E revenido, precipitação de partículas, também pode ser utilizado o revenido para precipitação de partículas, porque a fase martensítica é uma fase supersaturada, meta-estável. Quando eu faço ali o revenido, o que acontece? Eu dou de cinética para ocorrer ali a precipitação de quem? Né? A formação, no caso, via difusão, da minha estrutura de cementita. Vamos aqui olhar as outras. A gente está falando aqui, ó, normalização, restauração da maleabilidade, aumento da dureza, normalização, errado. Maleabilidade, pode até encaixar aqui, dependendo de forçar, mas já está errado. Aumento da tenacidade de têmpera, errado. Refino de grão, revenido, na verdade, costuma acontecer o contrário, né? Às vezes eu tenho um aumento, eu posso até aumentar ali um tamanho das partículas se for por muito tempo. Refino de grão, recozimento, errado. Aumento da tenacidade, pode até depender. Isso aqui é sempre comparativo, tá? O aumento da tenacidade vai depender de qual ponto de partida que eu estou saindo. Né? Elevação da dureza, solubilização, errado. Precipitação de partículas, errado. Solubilização, errado. Né? Solubilização per si, ele já é um tratamento térmico. Vamos agora para a nossa última questão de hoje. Questão aqui que caiu na prova de 2018, técnico de inspeção de equipamento de instalação júnior. O tratamento térmico de normalização dos aços de médio carbono consiste em aquecer o aço por tempo determinado no campo. Aí, como que é a normalização? Eu vou ter que aquecer ele ali, né, novamente, ali a minha curva. Eu vou ter que aquecer ele aqui na faixa do campo da austenita, né, para ocorrer o que? A solubilização. Então, o primeiro ponto vai ter que ser austenítico, obviamente. Esse aqui, bainítico, a gente já está errado. Eu tenho que aquecer ele até ali no campo da
austenita, e depois eu vou ter que resfriar ele o quê? Em água com sal? Em óleo? Não, porque aqui normalmente eu tenho um processo de quê? De têmpera. Então, no meu caso da normalização, eu vou ter que resfriar ele no ar. Então, a minha opção correta aqui, o meu gabarito, é a opção C. Eu não lembro se eu comentei o gabarito da última, é a opção A, o gabarito, né? Só porque eu acho que eu não escrevi aqui para vocês. Beleza, minha gente? Opção C. Questão bem direta, tem umas questões que realmente são bem assim. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Lembra de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, mandar esse vídeo aí para um amigo que estiver precisando dar uma revisada nesse assunto. E fica o convite para você se tornar membro do canal e ter acesso a todos os outros vídeos aqui dessa playlist. Se você gostou aqui do conteúdo que está sendo passado, da dinâmica aqui do canal, você vai ter acesso a muito mais conteúdo e pagando super baratinho para você se preparar para a prova Transfer. Vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.